Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 29. A Dança da Raça. Introdução. Primeira parte. É dito no Srimad Bhagavatam que a dança da raça aconteceu na noite de lua cheia da estação de Sharat. Pelo que foi dito nos capítulos anteriores, parece que se realizou o festival de Govardhana Puja logo depois da noite de lua nova do mês de Kartika, e depois foi celebrada a cerimônia de Bhratridritiya. Então Indra exibiu sua ira na forma de torrentes de chuva e tempestade de granizo, e o Sr. Krishna segurou a colina de Govardhana durante 7 dias, até o 9º dia da lua. Depois disso, os habitantes de Vrindavana ficaram conversando entre si sobre as admiráveis atividades de Krishna. E Nanda Maharaj observou o Ekadashi no dia seguinte. No próximo dia, Dwadashi, Nanda Maharaj foi tomar banho no Ganges e foi preso pelos homens de Varuna e depois libertado pelo Sr. Krishna. Na sequência, Krishna mostrou o céu espiritual a Nanda Maharaj e aos vaqueiros. Foi assim que chegou a noite de lua cheia da estação de Sharat. A noite de lua cheia de Ashvina chama-se Sharat Purnima. Parece, pelo que diz o Srimad Bhagavatam, que Krishna precisou esperar mais um ano por tal lua antes de desfrutar a dança da raça com as gopis. Com a idade de 7 anos, Krishna ergueu a colina de Govardhana. Portanto, a dança da raça aconteceu em seu 8º ano. Segundo a literatura védica, parece que quando um ator de teatro dança entre muitas dançarinas, a dança em grupo chama-se dança da raça. Quando Krishna viu a lua cheia da estação Sharat, enfeitada com várias flores da estação, especialmente as flores Malika, que são muito perfumadas, ele se lembrou das orações das gopis à deusa Katyayani, em que elas oravam para que Krishna fosse seu esposo. Ele achou que a noite da lua cheia da estação Sharat era bem apropriada para uma boa dança. Assim, o desejo delas de terem Krishna como esposo seria então realizado. As palavras usadas neste contexto no Srimad Bhagavatam são Bhagavan Api. Isto significa que, embora Krishna seja a suprema personalidade de Deus, ele não tem desejos que precisem ser satisfeitos, porque ele é sempre completo em 6 tipos de opulência. Ainda assim, Krishna desejava gozar a companhia das gopis. Bhagavan Api significa que esta não é como a dança comum de rapazes e moças. As palavras específicas usadas no Srimad Bhagavatam são Yogamayam Upashritaha, que significam que esta dança com as gopis está na plataforma de Yogamaya, não de Mahamaya. A dança de rapazes e moças no mundo material está no reino de Mahamaya, ou da energia externa. A dança da raça de Krishna com as gopis está na plataforma de Yogamaya. A diferença entre as plataformas de Yogamaya e Mahamaya é comparada no Chaitanya Charitamrita, a diferença entre o ouro e o ferro. Do ponto de vista da metalurgia, ambos, o ouro e o ferro, são metais, mas a qualidade é completamente diferente.
Analogamente, embora a dança da rasa e a associação do Sr. Krishna com as golpes pareça a mistura comum de rapazes e moças, a qualidade é completamente diferente. A diferença é apreciada por grandes Vaishnavas, porque eles podem entender a diferença entre o amor de Krishna e a luxúria. Na plataforma de Mahamaya, as danças acontecem na base do gozo dos sentidos. Mas quando Krishna chamou as golpes, com o som de sua flauta, as golpes muito apressadas correram para o local da dança da rasa, com o desejo transcendental de satisfazer Krishna. O autor do Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, explicou que luxúria quer dizer gozo dos sentidos, e amor também quer dizer gozo dos sentidos, mas para Krishna. Em outras palavras, quando as atividades são realizadas na plataforma do gozo pessoal dos sentidos, elas se chamam atividades materiais. Mas quando se realizam para a satisfação de Krishna, então são atividades espirituais. Em qualquer atividade existe gozo dos sentidos. Mas na plataforma espiritual, o gozo dos sentidos é para a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ao passo que na material, ela é para o executor. Por exemplo, na matéria, quando o servo presta serviço a seu senhor, ele não está tentando satisfazer os sentidos do senhor, mas antes a seus próprios sentidos. O servo não serviria o senhor se este deixasse de pagar-lhe. Isto significa que o servo se ocupa no serviço do senhor só para satisfazer a seus próprios sentidos. Na plataforma espiritual, o servidor da Suprema Personalidade de Deus serve a Krishna sem pagamento e continua seu serviço em todas as circunstâncias. Esta é a diferença entre a consciência de Krishna e consciência material. Como já mencionado anteriormente, parece que Krishna desfrutou a dança da rasa com as golpes quando tinha 8 anos. Nessa ocasião, muitas das golpes eram casadas, porque na Índia, especialmente naqueles dias, as meninas se casavam muito cedo. Existem até muitos casos de meninas que deram à luz com 12 anos. Nestas circunstâncias, todas as golpes que queriam ter Krishna como seu esposo já estavam casadas. Ao mesmo tempo, continuavam esperando que Krishna se tornasse seu marido. A atitude delas para com Krishna era de amor de amantes. Por isso, os casos amorosos de Krishna com as golpes chama-se Parakiya Rasa, nome que se dá à atitude de um homem casado que deseja outra esposa, ou da esposa que deseja outro esposo. De fato, Krishna é o esposo de todos, porque ele é o desfrutador supremo. As golpes queriam que Krishna fosse seu esposo, mas de fato não havia possibilidade de ele casar com todas as golpes. Mas porque elas tinham esta tendência natural de aceitar Krishna como seu esposo supremo, a relação entre as golpes e Krishna chama-se Parakiya Rasa. Esta Parakiya Rasa existe sempre em Goloka Vrindavana, no céu espiritual, onde não há possibilidade de embriaguez que caracteriza a Parakiya Rasa no mundo material. No mundo material, ela é abominável, ao passo que no mundo espiritual está presente na relação excelsa de Krishna
com as gopis. Há muitos outros relacionamentos com Krishna. Senhor e servo, amigo e amigo, pai e filho, e amante e amada. De todas estas raças, considera-se Parakya Rasa como a mais elevada. Este mundo material é o reflexo pervertido do mundo espiritual. É como o reflexo de uma árvore na margem de um reservatório de água. A parte superior da árvore é vista como a parte inferior. De modo semelhante, a Parakya Rasa, quando se reflete de modo pervertido neste mundo material, é abominável. Quando as pessoas, portanto, imitam a dança da raça de Krishna com as gopis, elas apenas gozam o reflexo pervertido e abominável da Parakya Rasa transcendental. Não há possibilidade de gozar esta Parakya Rasa transcendental dentro do mundo material. É dito no Srimad Bhagavatam que não se deve imitar esta Parakya Rasa, nem mesmo em sonho ou imaginação. Aqueles que fazem isso bebem o mais mortal dos venenos. Exatamente no momento quando Krishna, o desfrutador supremo, desejou desfrutar a companhia das gopis, naquela noite de lua cheia, na estação Sharad, a lua, a rainha das estrelas, apareceu no céu, exibindo seu aspecto mais belo. A noite de lua cheia da estação Sharad é a noite mais bela do ano. Em Agra, cidade indiana do estado de Uttar Pradesh, há um grande monumento chamado Taj Mahal, que é um túmulo feito de mármore finíssimo. Durante a noite da lua cheia da estação de Sharad, muitos estrangeiros vão ver os belos reflexos da lua neste túmulo. Pode-se ver que esta noite de lua cheia é celebrada ainda hoje por sua beleza. Quando a lua cheia apareceu no Oriente, ela tingiu tudo com uma cor avermelhada. Com o nascer da lua, o céu inteiro parecia pintado de cúrcuma vermelho. Quando o marido volta para casa, depois de muito tempo longe da esposa, ele enfeita o rosto dela com cúrcuma vermelho. Este nascer da lua, tão esperado da estação de Sharad, tingia assim o céu oriental. O aparecimento da lua aumentou o desejo de Krishna de dançar com as gopis. As florestas estavam cheias de flores perfumadas, e a atmosfera era refrescante e festiva. Quando o Sr. Krishna começou a tocar sua flauta, as gopis em toda Vrindavana ficaram encantadas. A atração delas pela vibração da flauta aumentou 1000 vezes por causa do nascimento da lua cheia, do horizonte vermelho, da atmosfera calma e fresca e das flores desabrochadas. Todas estas gopis, por natureza, eram muito atraídas pela beleza de Krishna. E quando ouviram a vibração de sua flauta, elas aparentaram a luxúria em satisfazer os sentidos de Krishna. Logo que ouviram a vibração da flauta, todas elas deixaram suas respectivas ocupações e se dirigiram ao lugar onde estava Krishna. Muito velozes, seus brincos balançavam para frente e para trás. Todas correram para o lugar chamado Vamshivata. Algumas estavam ordenhando as vacas, mas deixaram pelo meio o trabalho de ordenha e foram imediatamente ter com Krishna. Uma delas acabara de tirar leite e o pusera numa panela sobre o fogão para ferver, mas não se preocupou se o leite ia ferver
e derramar. Ela saiu imediatamente para ir ver Krishna. Algumas estavam amamentando seus bebês, e outras alimentavam suas famílias. Mas todas deixaram logo estas ocupações, e imediatamente correram para o lugar onde Krishna tocava sua flauta. Algumas estavam servindo seus maridos, e algumas estavam comendo, mas sem ligar para os maridos ou para comer. Elas partiram imediatamente. Algumas queriam enfeitar seus rostos com ungüentos cosméticos e vestir-se com esmero antes de ir até Krishna. Mas, infelizmente, não puderam terminar sua maquilagem, nem vestir direito seus vestidos, devido à ansiedade por ver Krishna imediatamente. A decoração de seus rostos foi feita às pressas e terminada ao acaso. Algumas até puseram seus vestidos, trocando a parte inferior pela parte superior. Enquanto as golpes estavam saindo às pressas de seus respectivos lugares, seus maridos, irmãos e pais se espantaram, querendo saber onde iam. Sendo jovens, elas eram protegidas por seus maridos, irmãos mais velhos ou pais. Todos os seus tutores lhes proibiram ir ter com Krishna, mas elas os desprezaram. Quando uma pessoa fica atraída por Krishna e está em plena consciência de Krishna, ela não se preocupa com nenhum dever mundano, mesmo que seja muito urgente. A consciência de Krishna é tão poderosa que dá a todos alívio das atividades materiais. Srila Rupa Goswami escreveu um verso muito bonito, onde uma golpe aconselha a outra. Minha querida amiga, se deseja gozar a companhia da sociedade, a amizade e amor materiais, então, por favor, não vá ver este menino sorridente, Govinda, que está na margem do Yamuna, tocando sua flauta, e cujos lábios brilham com os raios de luz da lua cheia. Srila Rupa Goswami instrui indiretamente que alguém que foi cativado pela bela face sorridente de Krishna perdeu toda a atração pelos prazeres materiais. Este é o teste do avanço em consciência de Krishna. Uma pessoa que avança em consciência de Krishna deve perder interesse em atividades materiais e gozo pessoal dos sentidos. Algumas das golpes foram de fato impedidas de ir até Krishna por seus maridos, que as trancaram à força em seus quartos. Não conseguindo ir ter com Krishna, elas, fechando os olhos, começaram a meditar em sua forma transcendental, pois já tinham a forma de Krishna em suas mentes. Elas provaram que eram os maiores yogis. Como se diz no Bhagavad Gita, quem pensa constantemente com fé e amor em Krishna em seu coração é o maior dos yogis. De fato, um yogi concentra sua mente na forma do Senhor Vishnu, sendo esta a verdadeira yoga. Krishna é a forma original de todos os Vishnu Tattvas. As golpes não podiam ir pessoalmente ter com Krishna, então começaram a meditar nele, como yogis perfeitos. Na etapa condicionada das entidades vivas, há duas espécies de resultados das atividades fruitivas. A entidade viva condicionada, que se ocupa constantemente em atividades pecaminosas, tem como resultado o sofrimento, e quem se ocupa em atividades piedosas tem como resultado o gozo material. Em qualquer dos casos, sofrimento material ou prazer material, o desfrutador ou sofredor
está condicionado pela natureza material. As golpes companheiras de Krishna, que se reúnem no planeta onde ele aparece, são de diferentes grupos. A maioria das golpes são companheiras eternas de Krishna. Como se diz no Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhihi. No mundo espiritual, os companheiros de Krishna, especialmente as golpes, são a manifestação da potência de prazer do Sr. Krishna, que são expansões de Srimati Radharani. Mas quando Krishna exibe seus passatempos transcendentais dentro do mundo material, em alguns dos universos, não só os associados eternos de Krishna vêm, mas também aqueles que estão sendo promovidos deste mundo material para aquela posição. As golpes que se juntaram aos passatempos de Krishna dentro deste mundo material vinham da posição de seres humanos comuns. Se estavam limitadas pela ação fruitiva, elas se livraram por completo da reação do karma, pela meditação constante em Krishna. Os desejos muito dolorosos, causados pela impossibilidade de verem Krishna, livraram-nas de todas as reações pecaminosas. E seu êxtase de amor transcendental por Krishna, em sua ausência, era transcendental a todas as reações, às suas atividades piedosas materiais. A alma condicionada está sujeita ao nascimento e à morte por causa de atividades piedosas ou pecaminosas. Mas as golpes que começaram a meditar em Krishna transcenderam ambas as posições e se purificaram, e assim se elevaram à posição das golpes já expandidas pela potência de prazer de Krishna. Todas as golpes que concentraram suas mentes em Krishna, no espírito de amor diamante, tornaram-se completamente descontaminadas de toda a reação fruitiva da natureza material, e algumas delas abandonaram imediatamente seus corpos materiais, desenvolvidos sob os 3 modos da natureza material.